Uma idosa tem as mãos fraturadas dias antes de realizar seu sonho de tocar piano em público. A nora diz que foi um acidente, mas os exames mostram outra história. O filho vê o vídeo das câmeras e descobre algo horrível e cruel. Com as mãos marcadas, a mãe decide enfrentar a dor e tocar não com técnica, mas com alma. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A manhã chegou com um brilho especial sobre a cidade de Belo Horizonte. Sol de primavera entrava pelas janelas da casa ampla no bairro de Lourdes, iluminando o piano de cauda que ocupava o canto mais nobre da sala. Helena acordou cedo, como sempre fazia aos 72 anos, mas naquele dia seu coração batia com uma energia diferente. Seus dedos formigavam de ansiedade, e ela sorriu ao lembrar que faltavam apenas 3 semanas para a apresentação que mudaria sua vida. Levantou da cama devagar, sentindo nas juntas o peso dos anos, mas também a leveza de quem finalmente estava realizando um sonho guardado desde a juventude. Vestiu o roupão de seda, azul que seu filho Eduardo lhe dera no último aniversário, e desceu as escadas com cuidado, segurando no corrimão. A casa estava silenciosa. Eduardo e a esposa Patrícia ainda dormiam, assim como a neta Isabela, que aos 17 anos passava as férias escolares ali. Helena preparou seu café da manhã com calma. Pão francês quentinho que a empregada deixara na cesta, manteiga de primeira, geleia de morango caseira e um café coado bem forte. Sentou-se à mesa da cozinha e deixou seus pensamentos vagarem pelo passado. Quantas vezes ao longo da vida ela havia sonhado com aquele momento? Quantas noites adormecera imaginando-se em um palco, tocando para uma plateia atenta, seus dedos deslizando pelas teclas com a maestria que tanto desejara desenvolver. Nascida em uma família de comerciantes na década de 50, Helena crescera ouvindo música clássica no rádio. Seu pai, dono de uma loja de tecidos no centro da cidade, adorava Chopin e Beethoven, e sempre dizia que a música era o idioma da alma. Helena se apaixonara pelo piano aos 8 anos, quando viu uma apresentação na igreja do bairro. Uma moça jovem vestida de branco tocava com tanta delicadeza que parecia flutuar sobre o instrumento. Naquele instante, Helena soube o que queria para sua vida. Mas a realidade foi diferente. A família tinha recursos limitados e um piano era artigo de luxo. As aulas de música custavam caro demais para o orçamento apertado. Helena cresceu acalentando o sonho em silêncio, enquanto ajudava o pai na loja e mais tarde trabalhava como professora primária. Casou-se aos 23 anos com Roberto, um engenheiro sério e trabalhador, e logo veio Eduardo. A vida se encheu de responsabilidades, contas a pagar, fraldas para trocar, lições de casa para revisar. O piano ficou para depois. Sempre para depois, Roberto falecera. Havia 10 anos, vítima de complicações cardíacas. Eduardo, já adulto e bem-sucedido como advogado, insistira para que a mãe se mudasse para sua casa. Helena aceitou, mas impôs uma condição. Queria um piano. Eduardo não apenas concordou, como comprou o melhor instrumento que encontrou. Um Steinway magnífico que ocupou o lugar de honra na sala de visitas. Nos primeiros anos, Helena apenas observava o piano com respeito quase religioso. Tocava algumas notas aqui e ali, mas não tinha coragem de realmente começar. Sentia-se velha demais, incapaz demais, atrasada demais. Até que há 3 anos, em uma feira de artesanato no Mercado Central, conheceu Clarice, uma professora de piano aposentada, que oferecia aulas para adultos. Clarice era uma mulher vibrante de 65 anos, cabelos grisalhos curtos, olhos azuis penetrantes e um sorriso contagiante. Ela mesma havia começado a ensinar adultos depois de perceber quantas pessoas carregavam o mesmo sonho não realizado. As aulas aconteciam 2 vezes por semana e Helena se dedicou com paixão que surpreendeu até a professora. Seus dedos, duros no início, foram ganhando flexibilidade. Sua postura melhorou. A leitura de partituras, que parecia impossível no começo, tornou-se quase natural. E então veio o convite. Clarice organizava anualmente um recital para seus alunos adultos no Teatro Francisco Nunes.
um evento prestigiado que atraía famílias inteiras e apreciadores de música erudita. Helena seria uma das apresentadoras. Tocaria Claro de Lua, de Debussy, uma peça que escolhera por sua beleza melancólica e pela conexão emocional que sentia com cada nota. Terminando o café, Helena dirigiu-se à sala. Sentou-se ao piano, ajeitou a postura como Clarice ensinara e começou a tocar. As primeiras notas fluíram suaves, delicadas. Seus dedos dançavam pelas teclas com crescente confiança. Fechou os olhos e se deixou levar pela música, sentindo cada acorde ressoar, não apenas no instrumento, mas em seu próprio peito. Não percebeu que Patrícia havia descido as escadas e a observava da porta da sala. A nora tinha 38 anos, cabelos castanhos sempre impecavelmente arrumados, unhas feitas semanalmente, roupas de marca. Casara-se com Eduardo há 15 anos e sempre mantivera uma relação educada, mas distante com a sogra. Patrícia vinha de uma família tradicional de São Paulo, mudara-se para Belo Horizonte após o casamento e nunca escondeu que considerava a capital mineira menos sofisticada que sua cidade natal. Patrícia cruzou os braços e observou Helena tocar. Havia algo naquela cena que a incomodava profundamente. Nos últimos meses, desde que a apresentação fora anunciada, Helena recebera atenção crescente. Eduardo falava da mãe com orgulho visível. Os amigos da família elogiavam a coragem e a dedicação da idosa. Na última reunião de família, Helena fora o centro das atenções, todos querendo saber sobre suas aulas, sua preparação, sua escolha musical. E Patrícia não conseguia deixar de comparar aquela atenção com a indiferença que Isabela recebia. Sua filha estudava piano há 7 anos, desde os 10 anos de idade. Patrícia investira fortunas em aulas particulares, instrumentos de qualidade, materiais importados. Mas Isabela nunca demonstrara talento ou paixão verdadeira. Tocava mecanicamente, sem alma, cumprindo uma obrigação imposta pela mãe. E quanto mais Helena progredia e recebia elogios, mais Patrícia sentia uma pontada de algo que não queria nomear. Inveja. Era inveja mesmo. Ela tinha que admitir para si mesma. Como era possível que uma mulher de 72 anos, que começara do zero havia apenas 3 anos, recebesse mais reconhecimento que sua filha, que estudava há tanto tempo? Por que as pessoas se encantavam com a história de Helena e mal mencionavam Isabela? Patrícia virou-se e subiu as escadas novamente, sem fazer barulho. Entrou no quarto e encontrou Eduardo se vestindo para o trabalho. Ele era um homem de 45 anos, alto, cabelos começando a grisalhar nas têmporas, olhos castanhos gentis como os da mãe. Amava Helena com devoção de filho único e estava radiante com a apresentação que se aproximava. "Bom dia, amor", disse Eduardo ao ver a esposa. "Minha mãe já está no piano? Ouvi a música daqui de cima. Ela está tocando cada vez melhor, não acha?" Patrícia forçou um sorriso. "Está sim. Muito dedicada." Eduardo percebeu algo no tom da esposa, mas preferiu não comentar. Nos últimos tempos, sentia que Patrícia andava estranha, mais irritada, mais fechada. Atribuía ao estresse do trabalho dela na boutique de roupas que administrava no shopping, mas havia algo mais que ele não conseguia identificar. "Vou trabalhar. Hoje tenho audiência importante", disse Eduardo, beijando a testa da esposa. "Não vou almoçar em casa. Deve sair tarde." Patrícia acenou com a cabeça e esperou o marido sair. Então, sentou-se na cama e deixou seus pensamentos correrem soltos. Precisava fazer alguma coisa. Não podia simplesmente assistir enquanto Helena recebia toda aquela admiração. Não era justo. Isabela merecia ser reconhecida. Ela, Patrícia, merecia ser vista como a mãe que investira anos na educação musical da filha. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Era errado, ela sabia, mas a sensação de injustiça era forte demais para ser ignorada. Naquela tarde, Helena teve sua aula regular com Clarice. A professora morava em um sobrado charmoso no bairro Santa Efigênia, com um piano Yamaha na sala de estar, repleta de plantas e luz natural. As aulas ali eram sempre um momento de paz e crescimento para Helena.
Você está progredindo maravilhosamente, disse Clarice, após ouvir Helena tocar a peça completa. Sua interpretação está ganhando profundidade emocional. Não é apenas técnica, Helena. Você está colocando sua alma nessa música. Helena sentiu os olhos marejarem. Obrigada, Clarice. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Passei a vida inteira esperando por este momento. Clarice segurou as mãos de Helena com carinho. E você merece cada segundo dele. Sua apresentação vai emocionar muita gente, tenho certeza. As duas conversaram por mais 1 hora sobre detalhes da performance, sobre como lidar com o nervosismo do palco, sobre a importância de respirar e se conectar com a música. Quando Helena saiu dali, sentia-se renovada, cheia de confiança. Mas ao chegar, em casa encontrou um ambiente diferente. Patrícia estava na sala, organizando alguns papéis sobre a mesa de centro. Isabela estava sentada no sofá, mexendo no celular com expressão entediada, e Eduardo ainda não havia voltado do escritório. Helena, posso falar com você um momento? Perguntou Patrícia com um sorriso que não chegava aos olhos. Claro, querida. O que foi? Patrícia indicou o sofá. Sente-se, por favor. É sobre a apresentação. Helena sentiu um aperto no peito, mas sentou-se ao lado da neta. O que tem a apresentação? Bem, disse Patrícia, escolhendo as palavras com cuidado, tenho pensado muito sobre isso. E acho que seria maravilhoso se Isabela pudesse participar também. Afinal, ela estuda piano há muito mais tempo que você, e seria uma oportunidade para ela mostrar seu talento. Helena piscou, surpresa. Mas, Patrícia, o recital é especificamente para alunos da Clarice. Isabela não é aluna dela. Eu sei, mas pensei que talvez você pudesse falar com sua professora. Pedir uma exceção. Isabela poderia tocar logo antes ou depois de você. Seria lindo, a avó e a neta no mesmo palco. Helena olhou para Isabela, que continuava com os olhos fixos no celular, claramente desinteressada na conversa. Querida, você gostaria de tocar no recital? Isabela deu de ombros sem levantar os olhos. Tanto faz. Patrícia lançou um olhar irritado para a filha. Isabela, seja educada. Sua avó está perguntando algo importante. Isabela suspirou e finalmente largou o celular. Mãe, você sabe que eu não gosto de apresentações. Fico nervosa, erro as notas. E, sinceramente, não vejo por que tenho que tocar no evento da vovó. Patrícia sentiu o rosto esquentar de raiva, mas se controlou. Porque seria uma oportunidade incrível para você. Porque você estuda há anos e merece reconhecimento. Porque isso faria bem para você. Helena sentiu o desconforto crescer. Patrícia, querida, eu entendo sua intenção, mas acho que isso é algo para Isabela decidir. E, além disso, o recital já está todo organizado. Não seria apropriado pedir mudanças de última hora. Patrícia mordeu o lábio. Seus olhos brilharam com uma emoção que Helena não soube identificar. Entendo. Então você não vai nem tentar ajudar sua neta. Não é isso, Patrícia. Eu adoraria ver Isabela tocar, mas não neste recital específico. Talvez em outro evento, no futuro. Claro, no futuro. Sempre no futuro, murmurou Patrícia, levantando-se bruscamente. Pode deixar, Helena. Eu entendi a mensagem. E saiu da sala antes que Helena pudesse responder. Isabela revirou os olhos. Desculpa, vó, a mamãe anda meio estranha ultimamente. Acho que ela está estressada com a loja. Helena acariciou o cabelo da neta. Não se preocupe, querida. Vai passar. Mas no fundo de seu coração, Helena sentiu uma inquietação crescer. Havia algo no olhar de Patrícia que a perturbava, algo que ia além de estresse ou preocupação maternal. Era algo mais profundo, mais escuro. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo tentou manter a conversa leve, mas a tensão era palpável. Patrícia mal tocou na comida, respondendo com monossílabos quando alguém lhe dirigia a palavra. Helena fez o possível para parecer natural, mas sentia um peso no estômago. Após o jantar, Helena subiu para seu quarto e ligou para sua melhor amiga, Terezinha, com quem mantinha amizade desde os tempos de escola. As duas conversavam quase todos os dias, compartilhando alegrias e preocupações. Acho que tem algo errado com a Patrícia, disse Helena ao telefone deitada em sua cama.
Ela está diferente. Quis que eu pedisse para a Isabela tocar no meu recital, e quando eu disse que não era possível, ficou muito chateada. Terezinha, uma senhora de 70 anos, viúva e mãe de 3 filhos, conhecia bem os dramas familiares. Ah, Helena, ciúme de sogra é coisa comum. Talvez ela esteja sentindo que você recebe mais atenção que a filha dela. Mas isso não faz sentido. Eu nunca quis ofuscar ninguém. Só quero realizar meu sonho. Eu sei, querida, mas nem sempre as pessoas são racionais quando se trata de família. Fica de olho, mas não deixa isso atrapalhar sua preparação. Você merece esse momento. Helena agradeceu pela conversa e desligou, mas o desconforto permaneceu. Dormiu mal naquela noite, acordando várias vezes com sonhos confusos. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha. Patrícia evitava Helena, saindo de cômodos quando a sogra entrava, respondendo apenas o essencial quando perguntada sobre algo. Eduardo notou a tensão, mas não sabia como intervir. Isabela continuava em seu mundo adolescente, alheia aos dramas dos adultos. Helena continuou seus ensaios diários, mas a alegria estava manchada pela atmosfera pesada da casa. Sentia-se vigiada, julgada. Mais de uma vez, ao tocar piano, percebeu Patrícia parada na porta da sala, observando-a com uma expressão indecifrável. Uma semana antes da apresentação, Helena acordou com uma dor incômoda nas mãos. Pensou que fosse apenas tensão pelo excesso de prática e tomou um anti-inflamatório. Mas a dor persistiu ao longo do dia. Suas articulações pareciam mais rígidas, os dedos menos responsivos. Tentou tocar pela tarde e notou que sua performance estava comprometida. As notas não fluíam como antes. Preocupada, ligou para Clarice. A professora sugeriu que ela descansasse por 2 dias, evitando tocar para não forçar as mãos. Helena concordou, mas a ansiedade cresceu. E se a dor não passasse? E se ela não conseguisse se apresentar? Naquela noite, durante o jantar, Helena comentou casualmente sobre a dor nas mãos. Eduardo ficou preocupado imediatamente. Mãe, você deveria ver um médico. Não é normal sentir dor assim. Já marquei com o ortopedista para amanhã, disse Helena. Deve ser só excesso de uso. Vou descansar uns dias e vai ficar bom. Patrícia levantou os olhos do prato. Que pena. Justamente agora, tão perto da apresentação. Havia algo no tom de Patrícia que fez Helena arrepiar, mas ela afastou a sensação, atribuindo à própria paranoia. No dia seguinte, Helena foi ao médico. O ortopedista examinou suas mãos cuidadosamente, pediu raios-x e ficou intrigado com o que viu. Dona Helena, suas articulações estão inflamadas, mas não vejo sinais de artrite ou outra condição crônica. É uma inflamação aguda, possivelmente causada por movimento repetitivo excessivo ou algum trauma menor que a senhora não percebeu. Trauma? Perguntou Helena. Mas eu não me machuquei. Às vezes acontece sem percebermos. Uma batida leve, uma pressão, algo assim. Vou receitar anti-inflamatórios mais fortes e repouso absoluto por 5 dias. Nada de piano nesse período. Helena sentiu o coração apertar. Mas, doutor, eu tenho uma apresentação importante daqui a 6 dias. O médico suspirou. Olha, se a senhora descansar direitinho e tomar a medicação, a chance de melhorar há tempo. Mas se forçar agora, pode piorar muito e comprometer não apenas a apresentação, mas sua saúde a longo prazo. Helena voltou para casa desanimada. Eduardo tentou consolá-la, mas ela mal conseguia falar. Subiu para o quarto e chorou sozinha, sentindo que seu sonho estava escapando entre os dedos, literalmente. Foi Isabela quem bateu na porta horas depois. Vó, posso entrar? Pode, querida. Isabela sentou-se na cama ao lado da avó. Ouviu vovô falando sobre suas mãos. Sinto muito. Helena sorriu fracamente. Obrigada, minha filha. Vou ficar bem. Isabela hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Finalmente falou. Vó, eu preciso te contar uma coisa. Mas você não pode falar para ninguém que... Fui eu que disse, tá? Helena sentou-se melhor na cama, alerta. O que foi, Isabela? É sobre a minha mãe. Ela anda muito estranha.
Semana passada, eu a ouvi falando ao telefone com alguém sobre você. Ela dizia que você estava recebendo atenção demais, que isso não era justo comigo, que você estava ofuscando o trabalho dela como mãe. Fiquei muito sem graça, vó. Eu nunca pedi nada disso. Helena sentiu um frio na espinha. E o que mais ela disse? Não ouvi tudo. Mas ela falou em fazer alguma coisa para equilibrar as coisas. Não sei o que significa, mas fiquei preocupada. A mamãe anda obcecada com esse negócio de eu ter que ser melhor que você no piano, e sinceramente eu não aguento mais. Helena abraçou a neta. Não se preocupe, querida. Isso é coisa de adultos. Sua mãe está apenas preocupada com você. Mas por dentro, Helena sentia uma inquietação profunda crescer. Será que Patrícia seria capaz de fazer algo para sabotar sua apresentação? Não. Era pensamento absurdo. Patrícia era sua nora, mãe de sua neta, esposa de seu filho. Não faria algo assim. Ou faria. Os próximos dias foram uma mistura de repouso forçado e ansiedade crescente. Helena tomava os medicamentos religiosamente, fazia compressas frias nas mãos, evitava qualquer movimento que pudesse piorar a inflamação. Mas o tempo corria e a apresentação se aproximava inexorável. 3 dias antes do recital, Helena acordou sentindo as mãos um pouco melhor. A dor havia diminuído, a rigidez também. Com cuidado, desceu até a sala e sentou-se ao piano. Tocou algumas escalas simples. Os dedos responderam melhor, embora ainda não estivessem perfeitos. Estava tão concentrada que não percebeu Patrícia parada na porta, observando-a com uma expressão sombria. Quando Helena finalmente notou a presença da nora, um arrepio percorreu sua espinha. Suas mãos estão melhorando, disse Patrícia com um sorriso frio. Que bom. Helena forçou um sorriso. Estão sim. Acho que vou conseguir tocar no recital. Patrícia assentiu lentamente. Tomara. Seria uma pena perder todo esse tempo de preparação. E virou-se, deixando Helena sozinha, com um pressentimento que não conseguia nomear. Algo estava errado, muito errado. Mas o que exatamente, Helena não sabia dizer. 2 dias antes da apresentação, Helena acordou no meio da noite com uma sede terrível. Desceu até a cozinha para beber água e, ao passar pela sala, notou uma luz acesa no escritório de Eduardo. Achou estranho, já que eram quase 3 da manhã. Aproximou-se silenciosamente e ouviu vozes. Era Eduardo e Patrícia, discutindo em tons baixos, mas tensos. Patrícia, isso é ridículo. Minha mãe não está tentando ofuscar ninguém, dizia Eduardo. Você não entende. Você nunca entende. Todo mundo fica falando dela, elogiando ela, como se fosse algum tipo de heroína. E a Isabela? Ninguém liga para o esforço que ela faz, para os anos de estudo que eu investi nela. Isabela não gosta de tocar piano, Patrícia. Isso é óbvio para todo mundo, menos para você. Você está projetando seus próprios desejos na nossa filha. Não estou, não. Eu só quero que ela seja reconhecida. E fazer minha mãe se sentir mal vai resolver isso? Eu não estou fazendo nada. Não sei do que você está falando. Helena sentiu as pernas tremerem. Afastou-se silenciosamente e voltou para seu quarto, o coração disparado. A confirmação de suas suspeitas não trouxe alívio, apenas mais medo. Patrícia realmente nutria sentimentos negativos em relação à sua apresentação. Mas o quanto aquilo era perigoso! Na manhã seguinte, faltando apenas um dia para o recital, Helena acordou com uma sensação horrível. Suas mãos estavam inchadas novamente, as articulações doloridas e rígidas. Era como se a melhora dos últimos dias tivesse desaparecido da noite para o dia. Tentou mover os dedos e sentiu uma dor aguda percorrer seus pulsos. Desesperada, chamou Eduardo. Ele a levou imediatamente ao pronto-socorro. Os médicos fizeram novos exames e ficaram confusos. Dona Helena, a inflamação piorou significativamente. É muito estranho. A senhora fez algo diferente? Sofreu algum acidente? Não, nada. Eu estava melhorando. Não entendo o que aconteceu. Os médicos receitaram medicação mais forte e imobilizaram suas mãos com talas leves. As chances de ela conseguir tocar no dia seguinte eram praticamente nulas.
Helena chorou no caminho de volta para casa. Eduardo segurava sua mão boa, tentando consolá-la. Mãe, a gente pode remarcar. A Clarice vai entender. Não é a mesma coisa, Eduardo. Eu esperei a vida inteira por isso. Ao chegarem em casa, encontraram Patrícia na cozinha, preparando o almoço. Ela olhou para as mãos enfaixadas de Helena e seu rosto não demonstrou surpresa genuína. Havia algo ensaiado em sua expressão de preocupação. Meu Deus, Helena, o que aconteceu? Helena a fitou nos olhos e naquele momento soube. Soube com absoluta certeza que Patrícia tinha algo a ver com a piora de suas mãos. Mas como? Como ela poderia ter feito isso? As horas seguintes se arrastaram em um pesadelo silencioso. Helena permaneceu em seu quarto, incapaz de aceitar que seu sonho estava destruído. Eduardo cancelou a apresentação com Clarice, que ficou devastada pela notícia. E então, quando a noite caiu e a casa mergulhou em um silêncio pesado, Isabela bateu novamente na porta de Helena. Vó, eu vi algo. Preciso te contar. Isabela entrou no quarto com os olhos arregalados, fechando a porta atrás de si com cuidado. Helena sentou-se melhor na cama, suas mãos ainda doloridas pulsando dentro das talas. O coração acelerou ao ver a expressão séria da neta. O que você viu, querida? Perguntou Helena, tentando manter a voz calma. Isabela aproximou-se e sentou-se aos pés da cama, as mãos tremendo levemente. Vó, você precisa me prometer que não vai falar que fui eu quem contou. Pelo menos não agora. Eu ainda moro aqui e tenho medo do que a mamãe pode fazer. Helena estendeu a mão boa e segurou a de Isabela. Eu prometo. Pode falar. Isabela respirou fundo. 2 dias atrás, quando você estava dormindo, eu acordei de madrugada para ir ao banheiro. Quando voltei para o quarto, vi a mamãe saindo do seu quarto. Achei estranho, porque ela nunca vai lá no meio da noite. Ela não me viu. Fiquei escondida no corredor e a observei descer para a cozinha, lavar as mãos bem devagar, como se estivesse tirando algo delas, e depois voltar para o quarto dela. Helena sentiu o estômago revirar. E você sabe o que ela estava fazendo no meu quarto? Não tinha certeza. Então, no dia seguinte, quando todo mundo saiu de casa, eu fui investigar. Isabela hesitou, mordendo o lábio. Vó, eu achei uns comprimidos escondidos na gaveta da cômoda da mamãe. Não são os remédios normais dela. Pesquisei na internet o nome que estava na embalagem. São comprimidos para causar reações alérgicas e inflamações. O tipo de coisa que pode fazer as mãos de alguém incharem. O mundo pareceu girar ao redor de Helena. Você está dizendo que sua mãe colocou algo nos meus remédios? Isabela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu acho que sim, vó. Eu verifiquei suas vitaminas, aquelas que você toma todo dia antes de dormir. Os comprimidos estão com uma aparência estranha. Alguns parecem um pouco diferentes dos outros, como se tivessem sido substituídos. E o frasco da mamãe estava aberto, com alguns comprimidos faltando. Helena fechou os olhos, sentindo uma mistura de choque, traição e uma tristeza profunda. Como alguém da sua própria família poderia fazer algo assim? Patrícia havia envenenado suas vitaminas para sabotar sua apresentação, para fazê-la sofrer, para destruir seu sonho. Querida, disse Helena com voz trêmula, você precisa me mostrar esses comprimidos. E precisamos contar ao seu pai. Isabela balançou a cabeça rapidamente. Não agora, vó. Ainda não. O papai não vai acreditar. Ele nunca acredita quando alguém fala mal da mamãe. Ele sempre defende ela. E se eu contar, a mamãe vai negar tudo. Vai dizer que estou inventando. E vai ficar tudo pior para mim. Eu só tenho 17 anos. Não tenho para onde ir. Helena compreendeu o dilema da neta. Isabela estava certa. Eduardo era cego quando se tratava de Patrícia. Sempre fora. Ele a amava com devoção e recusava-se a ver seus defeitos. E acusar Patrícia sem provas concretas poderia destruir a família de uma forma irreparável. Então, o que fazemos? Perguntou Helena, sentindo-se perdida. Isabela enxugou as lágrimas. Primeiro, você para de tomar as vitaminas. Imediatamente. Depois a gente precisa juntar provas, fotografias dos comprimidos, talvez conseguir uma amostra para análise.
E então, quando tivermos tudo certinho, a gente conta pro papai. Aí ele não vai ter como negar. Helena assentiu devagar. Você é muito corajosa, Isabela, e muito esperta. Isabela abraçou a avó com cuidado, evitando suas mãos machucadas. Eu amo você, vó, e odeio ver você sofrendo assim. A mamãe tá errada, muito errada. Naquela noite, Helena não tomou suas vitaminas. Guardou o frasco na gaveta da mesinha de cabeceira e tentou dormir, mas o sono não veio. Sua mente girava em círculos, processando a revelação de Isabela, tentando entender como havia chegado àquele ponto. Patrícia, a mulher, que Eduardo amava, a mãe de sua neta querida, estava destruindo suas mãos intencionalmente por inveja e ressentimento. Era algo tão cruel, tão absurdo, que Helena ainda lutava para aceitar completamente. Mas as provas estavam lá. A piora inexplicável de suas mãos. A falta de surpresa genuína de Patrícia ao vê-la enfaixada. E agora, a descoberta de Isabela. Nos dias seguintes, Helena fingiu normalidade. Continuou guardando as vitaminas sem tomá-las e notou uma melhora gradual em suas mãos. A inflamação começou a diminuir, a dor foi cedendo, a mobilidade retornando aos poucos. Era uma confirmação dolorosa. Patrícia realmente estava envenenando-a. Isabela, com a astúcia de sua geração, fotografou os comprimidos suspeitos do frasco de Patrícia usando o celular. Conseguiu até pegar alguns deles e guardá-los em um saquinho plástico, escondendo-os no fundo de sua mochila escolar. As duas mulheres, avó e neta, tornaram-se aliadas secretas em uma investigação silenciosa. Eduardo permanecia alheio a tudo. Trabalhava longas horas no escritório, voltava cansado para casa, jantava com a família e ia dormir. Nos finais de semana, tentava animar Helena, levando-a para almoçar fora, conversando sobre a possibilidade de remarcar a apresentação para dali a alguns meses. Helena sorria e concordava, mas por dentro planejava seus próximos passos. Clarice, a professora de piano, visitou Helena uma semana após o cancelamento da apresentação. As duas se abraçaram longamente e Clarice não escondeu sua tristeza. Helena, querida, eu fiquei arrasada quando Eduardo me ligou. Mas o importante é sua saúde. Vamos remarcar para o próximo recital daqui 3 meses. Você terá tempo de se recuperar completamente. Helena agradeceu, mas não mencionou suas suspeitas sobre Patrícia. Ainda não era hora. Precisava de mais provas, de um plano sólido. Foi Terezinha, sua amiga de décadas, quem finalmente a ajudou a organizar as ideias. Helena a visitou numa tarde ensolarada, levando consigo as fotografias que Isabela havia tirado. As duas se sentaram no jardim da casa de Terezinha, tomando chá gelado de limão. Meu Deus, Helena, isso é muito sério, disse Terezinha após ouvir toda a história. Você precisa contar pro Eduardo, e talvez até a polícia. Eu sei, Tê. Mas o Eduardo não vai acreditar sem provas concretas, e eu não quero destruir o casamento dele. Apesar de tudo, Patrícia é a mãe da Isabela, a esposa dele. Isso vai devastar toda a família. Terezinha segurou as mãos de Helena com firmeza. Querida, ela tentou destruir você. Envenenou você por inveja. Isso não é algo pequeno, é algo muito grave. Você não pode deixar passar. Eu não vou deixar, prometeu Helena, mas preciso fazer isso do jeito certo, pelo bem de todos. As semanas seguintes trouxeram uma rotina estranha. Helena continuou sua reabilitação, suas mãos melhorando dia após dia, agora que não estava mais sendo envenenada. Retomou as aulas com Clarice, tocando com cuidado, reconstruindo sua confiança. O recital fora remarcado para dali 2 meses e ela estava determinada a estar pronta. Patrícia, notando a melhora de Helena, ficou visivelmente contrariada. Mais de uma vez, Helena a pegou, observando suas mãos com uma expressão de frustração mal disfarçada. Mas Patrícia não sabia que seu plano havia sido descoberto. Continuava sua rotina normalmente, trabalhando na boutique, cuidando da casa, interagindo com a família. Foi durante um almoço de domingo com toda a família reunida que a primeira rachadura apareceu. Eduardo comentou casualmente sobre a melhora de Helena, elogiando sua dedicação à fisioterapia.
Sua mãe está incrível, não é, Patrícia? Em poucas semanas já recuperou quase toda a mobilidade. Os médicos ficaram impressionados. Patrícia forçou um sorriso. Realmente, muito impressionante. Isabela, sentada ao lado da avó, trocou um olhar significativo com Helena. A tensão era palpável, pelo menos para quem sabia o que se passava por baixo da superfície. Depois do almoço, enquanto Helena ajudava a recolher os pratos, Patrícia aproximou-se dela na cozinha. As duas ficaram sozinhas por um momento. Suas vitaminas estão funcionando bem? Perguntou Patrícia com um sorriso que não chegava aos olhos. Helena sentiu um frio na espinha, mas manteve a compostura. Na verdade, parei de tomar. Achei que podiam estar me fazendo mal. O sorriso de Patrícia vacilou. Parou? Por quê? Só uma intuição. E parece que estava certa, já que melhorei tanto depois que... Parei. Patrícia ficou pálida por um segundo, mas recuperou-se rapidamente. Bem, o importante é que você está melhor. Helena sustentou o olhar da nora. Sim, Patrícia, o importante é que estou melhor. Apesar de tudo. O subtexto da frase não passou despercebido. Patrícia abriu a boca como se fosse dizer algo, mas Eduardo entrou na cozinha naquele momento, quebrando a tensão. Mãe, Patrícia, vocês precisam de ajuda? As duas responderam que não simultaneamente e o momento passou. Mas algo havia mudado. Patrícia sabia que Helena desconfiava, e Helena sabia que Patrícia sabia. Naquela noite, Helena e Isabela conversaram longamente. Precisamos agir logo, disse Helena. Ela sabe que eu descobri. Não sei o que ela pode fazer agora. Isabela concordou. Vó, eu acho que devemos contar para o papai amanhã. Juntar todas as provas e contar. Não dá mais para esperar. Helena assentiu, o coração pesado. Você está certa. É hora de revelar a verdade. Mas o destino tinha outros planos. Na manhã seguinte, quando Helena desceu para o café, encontrou Eduardo sentado à mesa da cozinha com uma expressão devastada. Patrícia estava ao seu lado chorando copiosamente. O que aconteceu? Perguntou Helena, alarmada. Eduardo levantou os olhos vermelhos. Mãe, sente-se. Preciso te contar uma coisa. Helena sentou-se, o coração disparado. Eduardo segurou as mãos dela com cuidado, evitando as áreas ainda sensíveis. Patrícia me contou algo muito difícil ontem à noite. Ela está passando por uma crise emocional séria. Tem lidado com depressão e ansiedade há meses, mas não queria preocupar ninguém. E ontem, no momento de fraqueza, ela tentou fazer algo terrível. Helena sentiu o sangue gelar. O quê? Ela tentou se machucar, mãe. Estava tão desesperada com seus próprios sentimentos de inadequação que quase tomou remédios demais. Eu consegui impedir a tempo, mas ela está muito mal. Vamos levá-la para um tratamento psiquiátrico. Ela precisa de ajuda profissional. Helena olhou para Patrícia, que escondia o rosto nas mãos, soluçando, e percebeu o que estava acontecendo. Patrícia estava se antecipando. Estava criando uma narrativa em que ela era a vítima, a pessoa frágil que precisava de compaixão. Se Helena a acusasse agora, pareceria cruel, insensível. Era genial, de uma forma perversa. Patrícia estava garantindo que qualquer acusação contra ela seria interpretada como ataque a uma pessoa mentalmente fragilizada. Eduardo, disse Helena cuidadosamente, eu entendo que Patrícia está passando por dificuldades, mas existem algumas coisas que preciso te contar sobre o que aconteceu comigo. Eduardo balançou a cabeça. Mãe, por favor, não agora. Patrícia está muito frágil. Ela vai começar tratamento hoje mesmo. O psiquiatra já está a caminho. Podemos conversar sobre qualquer outra coisa depois, quando ela estiver mais estável? Helena olhou para o filho, para a nora que chorava, e soube que havia perdido aquela batalha. Se insistisse agora, seria vista como insensível. Eduardo não a ouviria. Precisava de outro momento, outra abordagem. Tudo bem, Eduardo. Podemos conversar depois. Isabela, que havia descido as escadas e presenciado a cena do corredor, encontrou a avó no quarto 1 hora depois. A menina estava furiosa. Ela manipulou tudo, vó. Ela se fez de vítima para ninguém acreditar na gente. Helena abraçou a neta.
Eu sei, querida. Mas não perdemos ainda. Só precisamos ser mais espertas. Nas semanas seguintes, a casa transformou-se em um cenário bizarro. Patrícia iniciou tratamento psiquiátrico intensivo, com sessões de terapia 3 vezes por semana e uma quantidade preocupante de medicamentos. Ela andava pela casa como uma sombra, falando pouco, chorando frequentemente, mantendo-se no papel de pessoa quebrada que precisava de cuidados. Eduardo estava devastado pela situação da esposa e dedicava-se a apoiá-la integralmente. Helena e Isabela, por sua vez, mantinham suas provas guardadas, esperando o momento certo para agir. Foi Terezinha quem sugeriu a solução. Helena, você precisa de um advogado. Não para processar ainda, mas para orientar. Alguém que entenda de casos assim e possa te dizer exatamente o que fazer. Helena seguiu o conselho e procurou discretamente um advogado especializado em direito de família e crimes. Dr. Márcio Silveira era um homem de 50 anos, experiente e compassivo. Ele ouviu toda a história, examinou as provas e fez uma análise sóbria. Dona Helena, o que a senhora tem são indícios fortes, mas não provas conclusivas. As fotografias dos comprimidos não provam que foram usados contra a senhora. Precisamos de algo mais definitivo. Minha sugestão é que coletemos uma amostra dos seus remédios originais e façamos uma análise laboratorial. Se encontrarmos substâncias estranhas, teremos prova irrefutável. Helena concordou imediatamente. Ainda guardava o frasco de vitaminas que parara de tomar. O advogado enviou as cápsulas para um laboratório especializado, e eles aguardaram os resultados. Enquanto isso, Helena continuou sua preparação para o recital remarcado. Suas mãos estavam quase completamente recuperadas, e ela tocava com uma intensidade emocional renovada. Cada nota era uma afirmação de resistência, de recusa em ser destruída. Clarice notava a mudança. Helena, sua música está diferente, mais profunda, mais intensa. O que aconteceu? Helena sorriu tristemente. A vida aconteceu, Clarice, e me ensinou que somos mais fortes do que imaginamos. 3 semanas antes do recital, os resultados do laboratório chegaram. O Dr. Márcio ligou para Helena, sua voz grave ao telefone. Dona Helena, os resultados são conclusivos. Suas vitaminas continham substâncias alergênicas e anti-inflamatórias, em doses que causariam exatamente os sintomas que a senhora apresentou. Isso é envenenamento deliberado. Temos provas suficientes para uma denúncia criminal. Helena sentiu as pernas tremerem. É hora, então. É hora, confirmou o advogado. Vou preparar toda a documentação. A senhora precisa decidir. Quer fazer uma denúncia formal à polícia ou prefere confrontar sua família primeiro? Helena pensou em Eduardo, em como ele ficaria destroçado. Pensou em Isabela, que ainda morava naquela casa e dependia dos pais. Pensou em Patrícia, que manipulara tudo com tanta habilidade. Quero confrontar minha família primeiro. Eduardo merece saber a verdade antes que isso se torne um caso policial. Mas quero você presente, Dr. Márcio, para garantir que tudo seja feito corretamente. O advogado concordou, e eles marcaram uma reunião para o final daquela semana. Helena informou Eduardo que precisava conversar sobre algo muito importante e pediu que toda a família estivesse presente. Eduardo, ainda focado no tratamento de Patrícia, concordou com relutância. Quando o dia chegou, Helena sentou-se na sala de estar com o Dr. Márcio ao seu lado. Eduardo e Patrícia estavam no sofá à frente. Isabela ficou de pé ao lado da avó em uma demonstração silenciosa de apoio. Eduardo olhou para todos com confusão. Mãe, o que é isso? Por que você chamou um advogado? Helena respirou fundo e começou. Eduardo, o que vou te contar vai ser muito difícil de ouvir. Mas você precisa saber a verdade sobre o que realmente aconteceu com minhas mãos. E então, com voz firme mas emocionada, Helena relatou tudo. A piora inexplicável de suas mãos. A descoberta de Isabela sobre os comprimidos na gaveta de Patrícia. A análise laboratorial que comprovava envenenamento. As fotografias, os depoimentos, todas as provas acumuladas ao longo das semanas. Eduardo ficou pálido, olhando da mãe para a esposa com incredulidade.
Isso não pode ser verdade. Patrícia, diga que isso não é verdade. Patrícia estava imóvel, o rosto sem expressão. Por longos segundos não disse nada. Então, lentamente, algo mudou em seus olhos. A máscara de fragilidade caiu, revelando algo frio e calculista por baixo. E se for verdade? Disse Patrícia com uma voz que Helena nunca havia ouvido antes. E se eu realmente fiz isso? Você vai fazer o quê, Eduardo? Eduardo levantou-se do sofá tremendo. Como você pode perguntar isso? Como você pode admitir algo tão monstruoso e agir como se não fosse nada? Patrícia também se levantou, seu corpo tenso. Porque eu estava farta. Farta de ver sua mãe receber toda a atenção. Farta de ouvir elogios sobre ela enquanto minha filha era ignorada. Farta de ser a nora invisível enquanto a sogra perfeita brilhava. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabela começou a chorar silenciosamente. O Dr. Márcio tomava notas. Eduardo parecia ter perdido a capacidade de falar. Helena, com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse baixinho: Patrícia, eu nunca quis ofuscar ninguém. Só queria realizar meu sonho. Patrícia riu, um som amargo e sem humor. Seu sonho. Sempre seu sonho. E os sonhos dos outros. E o que eu queria para minha filha. Ninguém se importa com isso. Eduardo finalmente encontrou sua voz. Você envenenou minha mãe. Você poderia tê-la matado. E está falando como se ela fosse a culpada. Patrícia virou-se para o marido. Eu não ia matá-la. Só queria que ela não pudesse tocar. Só queria estragar aquela apresentação ridícula. Era isso que ela merecia. Eduardo recuou como se tivesse levado um tapa. Eu não conheço você. Eu achei que conhecesse, mas não conheço. O Dr. Márcio finalmente interveio. Senhora Patrícia, a senhora acabou de confessar um crime grave. Envenenamento doloso. A senhora tem direito a um advogado antes de continuar esta conversa. Patrícia olhou para o advogado com desprezo. Não preciso de advogado. Todos aqui sabem o que eu fiz. E sabem por quê. Não me arrependo. Isabela soluçou mais alto. Mamãe, por favor, para. Mas Patrícia estava além do ponto de retorno. Anos de ressentimento, inveja e frustração jorravam para fora em uma torrente incontrolável. Ela não era a vítima frágil que havia encenado. Era alguém consumido por emoções tóxicas que finalmente haviam transbordado em ações destrutivas. Eduardo pegou o celular com mãos tremendo. Eu vou ligar para a polícia. Patrícia não tentou impedi-lo. Apenas sentou-se novamente no sofá, os olhos vazios, e esperou pelo que viria a seguir. A polícia chegou em menos de 30 minutos. 2 oficiais entraram na casa da família Silva Costa, no bairro Lourdes, e encontraram uma cena que jamais esqueceriam. Uma família destroçada, dividida pela confissão de um crime que parecia ter saído de uma novela, mas era terrivelmente real. Patrícia foi levada para prestar depoimento na delegacia. Não resistiu, não protestou. Entrou na viatura com a mesma expressão vazia que mantivera desde a confissão. Eduardo a acompanhou, ainda em estado de choque, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Helena ficou em casa com Isabela e o Dr. Márcio, todos tentando compreender como haviam chegado àquele ponto. A noite foi longa e tortuosa. Helena não conseguiu dormir. Ficou sentada em sua poltrona favorita, olhando para o piano que representava tanto em sua vida. Aquele instrumento magnífico, que deveria ter sido símbolo de alegria e realização, havia se tornado o epicentro de uma tragédia familiar. Será que valera a pena? Será que seu sonho justificava toda aquela dor? Isabela entrou na sala às 2 da manhã e encontrou a avó ainda acordada. Vó, você não pode se culpar por isso. Helena olhou para a neta com olhos cansados. Como não posso, querida, se eu não tivesse começado a tocar piano, nada disso teria acontecido. Isabela sentou-se aos pés da poltrona. Isso não é verdade. O problema não era o piano. O problema era o que tinha dentro da minha mãe. A inveja, o ressentimento, a necessidade de controlar tudo. Isso sempre esteve lá. O piano só foi o gatilho. Se não fosse isso, seria outra coisa. Helena acariciou o cabelo da neta. Você é muito sábia para a sua idade.
Tive que crescer rápido, disse Isabela com tristeza. Minha mãe sempre foi difícil. Eu só nunca imaginei que ela pudesse fazer algo assim. As duas ficaram em silêncio por um longo momento, encontrando conforto uma na presença da outra. Eram sobreviventes de uma tempestade que ainda não havia passado completamente. Eduardo voltou para casa ao amanhecer, o rosto marcado pelo cansaço e pela dor emocional. Patrícia havia sido formalmente acusada de envenenamento doloso e estava detida aguardando audiência de custódia. O advogado dela, um profissional contratado às pressas pela família de Patrícia, tentava argumentar por liberdade provisória com base em seu tratamento psiquiátrico, mas o Ministério Público se opunha. Eduardo sentou-se à mesa do café da manhã sem conseguir comer. Helena preparou o café forte e sentou-se ao lado do filho, segurando sua mão. Filho, eu sinto muito. Nunca quis que isso acontecesse assim. Eduardo balançou a cabeça. Mãe, você não tem nada pelo que se desculpar. Foi Patrícia quem fez tudo isso. Eu não consigo acreditar. 15 anos de casamento. Como eu não vi? Como eu não percebi do que ela era capaz? Porque ela escondia bem, disse Isabela, que também estava à mesa. E porque você não queria ver, papai. Você sempre defendia a mamãe, mesmo quando ela fazia coisas erradas. Eduardo olhou para a filha com surpresa. Que coisas erradas? Isabela suspirou. Papai, a mamãe sempre foi controladora comigo. Sempre me forçou a fazer coisas que eu não queria. O piano, a dança, os concursos de beleza quando eu era pequena. Tudo era sobre ela, sobre o que ela queria projetar para o mundo. Eu nunca tive voz. E quando eu tentava falar, você dizia que era normal, que ela só queria o melhor para mim. Eduardo fechou os olhos, a dor visível em cada linha de seu rosto. Eu falhei com você. Falhei com as duas. Helena apertou a mão do filho. Não é sobre falhar, Eduardo. É sobre acordar. E você acordou. Isso é o que importa. Agora. Os dias seguintes foram um turbilhão de procedimentos legais. A audiência de custódia aconteceu, e o juiz, após analisar as provas e ouvir os argumentos de ambos os lados, decidiu manter Patrícia presa preventivamente. A gravidade do crime, a confissão explícita e o risco de que ela pudesse prejudicar testemunhas pesaram na decisão. A notícia se espalhou pela cidade. A história da idosa que foi envenenada pela nora para não poder tocar piano se tornou manchete nos jornais locais. Repórteres tentavam contatar Helena para entrevistas, mas ela recusava todos. Não queria transformar seu sofrimento em espetáculo público. Clarice visitou Helena uma semana após a prisão de Patrícia. A professora estava devastada com a notícia. Helena, querida, eu nem sei o que dizer. Isso é tão terrível, tão chocante. Helena serviu chá para ambas em sua sala. Clarice, descobri que às vezes a realidade é mais dramática que qualquer ficção. E o recital? Perguntou Clarice gentilmente. Você ainda quer participar? Ninguém vai julgar se você quiser desistir. Helena olhou para o piano pensando. Foi uma luta interna que durou dias. Parte dela queria abandonar tudo, esquecer o piano, deixar aquele capítulo doloroso para trás. Mas outra parte, mais profunda e resiliente, recusava-se a desistir. Eu quero tocar, disse Helena, finalmente, sua voz firme. Não vou deixar que o que Patrícia fez destrua meu sonho. Isso seria deixá-la vencer, mesmo da prisão. Clarice sorriu com orgulho. Essa é minha aluna. Então vamos trabalhar. Você tem 3 semanas para estar pronta. Helena retomou os ensaios com determinação renovada. Suas mãos, agora livres do envenenamento, respondiam cada vez melhor. A música tornou-se sua terapia, seu refúgio, sua forma de processar tudo o que havia acontecido. Cada nota de Claro de Lua carregava não apenas beleza melancólica, mas também dor, superação, resistência. Enquanto isso, o processo contra Patrícia avançava. Seu advogado tentava construir uma defesa baseada em transtorno emocional e depressão, mas as provas eram esmagadoras. Os comprimidos encontrados, a análise laboratorial das vitaminas de Helena, a confissão gravada na presença do advogado da família. Patrícia havia selado seu próprio destino. Eduardo estava dilacerado. Amava a esposa,
ou pelo menos amava quem pensava que ela era, mas não podia ignorar ou perdoar o que ela fizera. Iniciou o processo de separação e solicitou a guarda integral de Isabela, algo que a adolescente apoiava completamente. Isabela, por sua vez, estava em terapia intensiva, processando anos de manipulação maternal e o trauma de descobrir do que sua mãe era capaz. A terapeuta, uma mulher experiente chamada doutora Fernanda, ajudava a menina a entender que ela não era responsável pelas ações de Patrícia, que podia amar sua mãe e, ao mesmo tempo, reconhecer seus erros graves. Em uma das sessões conjuntas de terapia familiar que Eduardo e Isabela faziam, o tema do piano surgiu. "Isabela, você ainda toca?" perguntou a terapeuta. A adolescente balançou a cabeça. "Parei. Não consigo mais. Toda vez que vejo o piano, lembro da obsessão da minha mãe, de como ela me forçava. E se você tentasse ressignificar o piano", sugeriu a doutora Fernanda. "E se, em vez de ser o símbolo da pressão que sua mãe colocava em você, ele se tornasse símbolo da sua própria escolha? Você poderia decidir tocar quando quiser, como quiser, sem expectativas. Ou poderia decidir não tocar mais, e isso também seria válido." Isabela considerou as palavras. Talvez um dia. Mas agora não. Eduardo apoiou a filha. "Você não precisa fazer nada que não queira, Isa. Nunca mais." Faltando 2 semanas para o recital, Helena teve uma visita inesperada. Era Marcos, o irmão mais novo de Patrícia, que veio de São Paulo especialmente para conversar com ela. Marcos era um homem de 35 anos, médico, casado e pai de 2 filhos. Diferente da irmã, era equilibrado e compassivo. "Dona Helena, sei que não tenho direito de pedir nada, mas posso falar com a senhora por alguns minutos?" Helena, inicialmente hesitante, concordou. Eles se sentaram na varanda da casa, com vista para o jardim bem cuidado. "Quero me desculpar em nome da minha família", começou Marcos. "O que minha irmã fez é imperdoável. Meus pais estão arrasados. Nós todos estamos. Patrícia sempre teve problemas, sempre foi competitiva e insegura, mas nunca imaginamos que chegasse a isso." Helena ouviu em silêncio, deixando o rapaz falar. "Eu visitei ela na prisão ontem", continuou Marcos. "Ela está diferente. Acho que finalmente está entendendo a gravidade do que fez. Não estou pedindo que a senhora perdoe. Só queria que soubesse que ela não representa todos nós. E que, se houver algo que possamos fazer para amenizar o sofrimento que ela causou, por favor nos avise." Helena sentiu uma onda de emoção. "Marcos, eu aprecio suas palavras e não culpo você ou sua família. Cada um é responsável por suas próprias ações. Patrícia fez escolhas e agora precisa lidar com as consequências. A senhora vai tocar no recital?" "Vou", respondeu Helena com convicção. "Vou tocar pelo sonho que sempre tive. Vou tocar pela menina de 8 anos que se apaixonou pelo piano. E vou tocar para provar que ninguém pode tirar de nós aquilo que realmente importa, a menos que permitamos." Marcos sorriu com respeito. "A senhora é uma mulher incrível. Isabela tem sorte de ter a senhora como avó." Após a saída de Marcos, Helena sentiu algo mudar dentro dela. A raiva e a mágoa que carregava começaram a se transformar em algo diferente. Não era perdão, ainda não, mas era a compreensão de que Patrícia era uma pessoa profundamente perturbada, que suas ações vinham de um lugar de dor e inadequação. Os ensaios finais foram intensos. Clarice trabalhava com Helena não apenas na técnica, mas também na presença de palco, na conexão emocional com a música. "Você não está apenas tocando notas, Helena. Você está contando sua história. A história de uma mulher que esperou a vida inteira por este momento e não deixou nada destruí-lo." Helena praticava horas por dia, às vezes acompanhada por Isabela, que simplesmente sentava na sala e ouvia. A música criava uma ponte entre elas, um espaço de cura compartilhada. Eduardo também encontrou consolo nas melodias que emanavam da sala. Depois de dias exaustivos no escritório e visitas dolorosas à prisão para acertar detalhes da separação, ele voltava para casa e sentava-se nas escadas ouvindo a mãe tocar. A música o lembrava de que beleza ainda podia existir, mesmo em meio à destruição. Uma semana antes do recital,
Terezinha organizou um pequeno jantar na casa de Helena com algumas amigas antigas. Era uma tentativa de trazer normalidade de volta, de lembrar Helena de que ela tinha uma rede de apoio além da família imediata. As mulheres, todas na casa dos 70 anos, compartilharam histórias de suas próprias vidas, seus próprios sonhos adiados, suas próprias superações. Helena percebeu que não estava sozinha. Cada uma daquelas mulheres carregava cicatrizes invisíveis, batalhas silenciosas que haviam enfrentado. Você sabe, Helena, disse Glória, uma das amigas, 73 anos e ex-professora universitária. O que você está fazendo é muito maior que tocar piano. Você está mostrando que nunca é tarde para recomeçar. Que sofrimento não precisa definir quem somos. As palavras ficaram com Helena. Ela estava fazendo mais que realizar um sonho pessoal. Estava se tornando símbolo de resistência e resiliência, especialmente para mulheres de sua geração que tantas vezes tiveram que colocar seus desejos em segundo plano. 3 dias antes do recital, Helena recebeu uma carta. Era de Patrícia, enviada da prisão. Eduardo a trouxe com hesitação, sem saber se a mãe gostaria de ler. Helena pegou o envelope e foi para seu quarto. Sentou-se na poltrona perto da janela e abriu a carta com mãos levemente trêmulas. A caligrafia era de Patrícia, mas as palavras pareciam vir de alguém diferente. Helena, começava a carta. Não espero que você... Leia isto. Não espero que você me perdoe, não mereço perdão. Mas preciso dizer algumas coisas, nem que seja apenas para tirá-las do meu peito. Eu invejava você, não apenas pelo piano, mas por tudo. Pela forma como Eduardo te ama incondicionalmente, pela relação natural e fácil que você tem com Isabela, pela paz que você parece ter consigo mesma. Eu nunca tive isso. Sempre me senti inadequada, sempre precisando provar algo. Meus pais eram exigentes, nunca satisfeitos com nada que eu fizesse. Carreguei isso para a vida adulta, tentando desesperadamente ser perfeita, fazer tudo certo. Quando você começou a tocar piano e recebia todos aqueles elogios, algo dentro de mim quebrou. Não era justo. Eu havia investido anos em Isabela, tentando fazer dela tudo o que eu não consegui ser. E então você aparece, começa do zero, e recebe reconhecimento que eu nunca tive. A inveja me consumiu. Eu sei que isso não justifica nada. Nada justifica o que fiz. Envenenar você foi cruel, calculado, imperdoável. Eu tentei destruir seu sonho porque não conseguia lidar com minha própria frustração. E ao fazer isso, destruí minha própria vida, meu casamento, meu relacionamento com minha filha. Agora, sentada nesta cela, tenho tempo de sobra para pensar. E percebo que o problema nunca foi você. Sempre fui eu. Minha insegurança, minha necessidade doentia de validação, minha incapacidade de sentir felicidade genuína pelas conquistas dos outros. Não estou pedindo perdão. Apenas queria que você soubesse que reconheço meus erros e queria que você tocasse no recital. Toque por você, pelo seu sonho, pela menina que sempre quis fazer música. Toque e seja feliz. Você merece. A carta terminava sem assinatura formal. Apenas as iniciais PM. Helena dobrou a carta e guardou-a na gaveta. Não sabia como se sentia em relação àquelas palavras. Parte dela via a carta como tentativa de manipulação, de ganhar simpatia. Outra parte reconhecia que talvez houvesse genuíno arrependimento ali. Mas, independentemente de qual fosse a verdade, Helena sabia que sua cura não dependia de Patrícia. Dependia dela mesma. Na noite anterior ao recital, Helena mal dormiu. A ansiedade era misturada com empolgação, medo com determinação. Levantou-se antes do amanhecer e foi até a sala. Sentou-se ao piano e tocou Claro de Lua, uma última vez antes da apresentação oficial. As notas fluíam suaves, melancólicas, carregadas de todas as emoções que havia vivido nos últimos meses. Quando terminou, tinha lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de catarse, de liberação. Eduardo desceu as escadas e encontrou a mãe ainda sentada ao piano. "Mãe, você está pronta?" Helena virou-se para o filho e sorriu. "Estou, Eduardo.
Estou mais pronta do que nunca estive para qualquer coisa em minha vida. Eduardo abraçou-a com ternura. Eu estou tão orgulhoso de você. Sempre estive, mas agora ainda mais. Você transformou algo terrível em algo bonito. Helena beijou a testa do filho. Nós vamos ficar bem, Eduardo. Todos nós. Pode não parecer agora, mas vamos. Isabela juntou-se a eles momentos depois, ainda de pijama. Vó, eu vou estar na primeira fileira hoje à noite, torcendo por você. Eu sei, querida, e isso significa tudo para mim. O dia passou em preparativos. Helena escolheu um vestido azul marinho elegante que comprara especialmente para a ocasião. Fez as unhas, arrumou o cabelo em um coque baixo e discreto. Quando se olhou no espelho, viu não apenas uma mulher de 72 anos prestes a realizar um sonho, mas uma sobrevivente, uma guerreira. Às 5 da tarde, chegou a hora de ir para o Teatro Francisco Nunes. Eduardo dirigiu com Helena no banco do passageiro e Isabela atrás. O teatro ficava no centro da cidade, um prédio histórico de arquitetura imponente. Ao chegarem, Helena sentiu o coração acelerar. Outros apresentadores já estavam lá, todos adultos de diversas idades que, como ela, haviam decidido perseguir sonhos musicais tardiamente. Clarice recebia todos com abraços calorosos, seu entusiasmo contagiante. Helena, querida, você está linda, disse Clarice. E está calma? Surpreendentemente, sim, respondeu Helena. Acho que passei por coisas piores recentemente. Tocar piano não parece tão assustador em comparação. Clarice riu. Essa é a perspectiva certa. Agora vem, vamos fazer um aquecimento rápido nos bastidores. Meia hora antes do início do recital, o teatro começou a encher. Eduardo e Isabela sentaram-se na primeira fileira, conforme prometido. Terezinha estava ali, com suas outras amigas. Até Marcos, o irmão de Patrícia, apareceu, sentando-se discretamente nas fileiras de trás. O Teatro Francisco Nunes estava repleto quando as luzes se apagaram. Um silêncio respeitoso tomou conta da plateia de quase 300 pessoas. Clarice subiu ao palco para fazer a abertura do recital, explicando o propósito daquele evento anual que celebrava adultos que haviam decidido perseguir sonhos musicais, independentemente da idade. Esta noite, começou Clarice com voz emocionada, vamos testemunhar coragem. Coragem de começar tarde. Coragem de ser imperfeito. Coragem de se expor e compartilhar arte. Cada pessoa que subirá a este palco tem uma história única e cada nota que tocarão será uma vitória pessoal. A plateia aplaudiu calorosamente. Eduardo apertou a mão de Isabela, ambos sabendo que, quando chegasse a vez de Helena, estariam testemunhando muito mais que uma apresentação musical. Estariam vendo uma declaração de resistência. Os primeiros apresentadores subiram ao palco um a um. Um senhor de 80 anos tocou uma valsa de Chopin com dedos trêmulos, mas determinados. Uma mulher de 50 anos, executiva de empresa, apresentou uma peça contemporânea que ela mesma havia composto. Um casal de aposentados tocou a 4 mãos uma sonata de Mozart, seus anos de parceria evidente na sincronização perfeita. Cada apresentação era recebida com aplausos entusiasmados. Não havia julgamento ali, apenas celebração. Aquele era um espaço seguro onde perfeição técnica importava menos que autenticidade emocional. Finalmente, após a 10ª apresentação, Clarice voltou ao palco e fez o anúncio que Eduardo e Isabela esperavam. Nossa próxima apresentadora é Helena Silva. Com 72 anos, Helena começou suas aulas de piano há apenas 3 anos. Ela tocará Claro de Lua, de Claude Debussy. Helena levantou-se dos bastidores, suas pernas tremendo levemente. Clarice a encontrou na coxia e segurou suas mãos. Você consegue. Respire. Conecte-se com a música. O resto vem naturalmente. Helena assentiu e caminhou até o palco. O piano de cauda aguardava no centro, iluminado por um foco de luz suave. A plateia era uma massa escura de silhuetas, rostos indistinguíveis na penumbra. Mas Helena sabia que Eduardo e Isabela estavam ali, e isso bastava. Sentou-se ao banco do piano, ajustou sua postura, colocou as mãos sobre as teclas.
Por um momento tudo desapareceu. Não havia plateia, não havia teatro, não havia o peso dos últimos meses. Havia apenas ela e o instrumento, prontos para contar uma história através da música. As primeiras notas de Claro de Lua ecoaram pelo teatro, suaves, delicadas, como pingos de chuva caindo em um lago tranquilo. Helena fechou os olhos e deixou-se levar. Seus dedos se moviam pelas teclas com uma leveza que ela nunca havia experimentado antes. Não estava pensando em técnica, em postura, em nada que Clarice lhe ensinara. Estava simplesmente sentindo. A música fluía dela como se sempre estivesse ali, esperando para ser liberada. Cada nota carregava memórias. A menina de 8 anos assistindo àquela apresentação na igreja. A jovem professora que guardava o sonho em silêncio. A viúva que finalmente tinha tempo para si mesma. A aluna dedicada que descobria a alegria em cada escala dominada. A vítima de envenenamento que lutou para manter seu sonho vivo. A sobrevivente que decidiu não se deixar destruir. As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena enquanto tocava, mas ela não parou. A música era catarse, era cura, era libertação. Era tudo que ela havia guardado por 72 anos, finalmente encontrando expressão. Na plateia, Eduardo chorava abertamente. Isabela segurava seu braço, ela própria com os olhos marejados. Terezinha e as outras amigas de Helena estavam emocionadas. Até pessoas que não conheciam Helena, que não sabiam sua história, sentiam algo profundo na música que ela tocava. Havia uma qualidade transcendente naquela apresentação, algo que ia além das notas na partitura. Clarice, assistindo dos bastidores, sorria através das lágrimas. Em 40 anos ensinando piano, ela havia visto centenas de apresentações, mas poucas a tocaram tão profundamente quanto aquela. Helena não estava apenas tocando bem, estava tocando verdade. A peça chegou ao seu clímax emocional. As notas se tornaram mais intensas, mais urgentes, como ondas crescendo antes de quebrar na praia. Helena estava completamente imersa, seu corpo se movendo sutilmente com a música, cada fibra de seu ser dedicada àquele momento. E então, gradualmente, a intensidade começou a diminuir. As notas voltaram à suavidade inicial, como a tempestade passando e a calma retornando. Os últimos acordes flutuaram pelo teatro, delicados como asas de borboleta, até que a nota final se dissipou no silêncio. Helena manteve as mãos sobre as teclas por mais alguns segundos, os olhos ainda fechados, saboreando o momento. Havia feito. Depois de uma vida inteira de espera, depois de meses de sofrimento e luta, ela havia finalmente realizado seu sonho. Abriu os olhos lentamente. Por um instante que pareceu eterno, o teatro permaneceu em silêncio absoluto. Helena sentiu um momento de pânico. Será que havia tocado tão mal? Será que as pessoas estavam constrangidas? E então, como uma onda quebrando, a plateia explodiu em aplausos. Não era apenas aplausos educados de reconhecimento. Era uma ovação de pé, estrondosa, emocionada. Pessoas gritavam bravos, assoviavam, batiam os pés. O teatro inteiro estava em pé, celebrando não apenas uma apresentação musical, mas uma história de superação e coragem. Helena levantou-se do piano, as pernas quase falhando. Fez uma reverência tremida, as lágrimas agora fluindo livremente. Olhou para a primeira fileira e viu Eduardo e Isabela aplaudindo com fervor, seus rostos brilhando com orgulho e amor. Clarice subiu ao palco e abraçou Helena longamente. A plateia continuava aplaudindo. Quando finalmente os aplausos começaram a diminuir, Clarice pegou o microfone. "Senhoras e senhores", disse ela com voz emocionada, "acabamos de testemunhar algo muito especial. Helena não apenas tocou piano esta noite, ela nos mostrou o que significa nunca desistir de um sonho. Ela nos lembrou que somos mais fortes do que imaginamos, que obstáculos, por maiores que sejam, não precisam nos definir. Helena, obrigada por compartilhar sua música e sua alma conosco." A plateia voltou a aplaudir. Helena, ainda no palco, olhou para todas aquelas pessoas e sentiu algo se abrir em seu peito. Não era apenas realização pessoal.
Era a conexão humana. Era a confirmação de que sua jornada, seu sofrimento, sua vitória, significavam algo para além dela mesma. Quando finalmente saiu do palco, foi recebida com abraços calorosos de outros apresentadores. Todos queriam parabenizá-la, compartilhar como sua apresentação os havia tocado. Helena agradecia cada palavra, cada gesto, sentindo-se envolta em uma onda de amor e apoio. Após o recital, houve uma pequena recepção no saguão do teatro. Eduardo e Isabela encontraram Helena imediatamente. Eduardo abraçou a mãe com tanta força que quase a derrubou. Mãe, você foi incrível. Perfeita. Eu não tenho palavras. Isabela abraçou a avó em seguida. Vó, eu nunca vou esquecer isso. Foi a coisa mais linda que já vi. Você me ensinou que vale a pena lutar pelos nossos sonhos. Helena beijou a testa da neta. E você, minha querida, ainda vai descobrir seus próprios sonhos. E quando descobrir, eu estarei aqui para apoiá-la, sem pressões, sem expectativas. Apenas amor. Terezinha aproximou-se com as outras amigas, todas falando ao mesmo tempo sobre como a apresentação fora emocionante, como Helena era uma inspiração. Pessoas que Helena não conhecia vinham cumprimentá-la, algumas compartilhando suas próprias histórias de sonhos adiados, outras simplesmente agradecendo por tê-la visto tocar. Em um canto mais discreto do saguão, Marcos, o irmão de Patrícia, esperava sua vez. Quando finalmente conseguiu falar com Helena, suas palavras foram simples, mas sinceras. Dona Helena, foi uma honra estar aqui esta noite. A senhora transformou dor em beleza. Isso é o que os melhores artistas fazem. Helena apertou a mão do rapaz. Obrigada por vir, Marcos. E diga à sua irmã, se quiser, que eu toquei, que realizei meu sonho, e que guardo esperança de que ela um dia também encontre paz. Marcos assentiu, emocionado, e se retirou discretamente. A recepção durou mais de 1 hora. Quando finalmente terminaram e voltaram para o carro, Helena estava exausta, mas radiante. No caminho para casa, ela olhou pela janela da cidade iluminada de Belo Horizonte e refletiu sobre tudo o que havia vivido nos últimos meses. Havia sido uma jornada brutal, sim. Havia enfrentado traição, envenenamento, a quase destruição de seu sonho. Mas também havia descoberto forças que não sabia possuir. Havia aprofundado seu relacionamento com o filho e a neta. Havia se tornado símbolo de resistência não apenas para si mesma, mas para todos que a conheciam. Nos dias seguintes ao recital, Helena recebeu dezenas de mensagens de pessoas que estiveram presentes ou que ouviram falar da apresentação. Algumas eram de conhecidos, outras de completos estranhos. Todas compartilhavam como sua história as havia inspirado a perseguir seus próprios sonhos esquecidos. Uma mensagem em particular tocou Helena profundamente. Era de uma mulher de 60 anos que escreveu: Dona Helena, eu assisti sua apresentação. Há 30 anos guardo um violão no armário, sonhando em aprender a tocar. Nunca tive coragem de começar. Hoje, inspirada pela senhora, me matriculei em aulas de música. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde. Helena respondeu a cada mensagem com carinho, consciente de que sua jornada havia se tornado maior que ela mesma. O processo contra Patrícia continuou seu curso legal. 3 meses após o recital, houve o julgamento. O júri ouviu todas as provas, os depoimentos, as alegações de ambos os lados. A defesa tentou argumentar diminuição de capacidade por transtorno mental, mas os peritos concluíram que Patrícia sabia exatamente o que estava fazendo quando envenenou a sogra. Helena foi chamada para testemunhar. Sentou-se no banco das testemunhas e respondeu a todas as perguntas com honestidade e dignidade. Quando o promotor perguntou como o envenenamento a afetou, ela disse: quase destruiu meu sonho. Quase me tirou a alegria de fazer música. Mas aprendi que somos definidos não pelo que nos acontece, mas por como respondemos ao que nos acontece. E eu escolhi responder com resistência. Quando foi a vez da defesa questionar Helena, o advogado de Patrícia perguntou: a senhora consegue perdoar minha cliente? Helena pensou por um longo momento. O perdão é uma jornada, não um destino.
Hoje posso dizer que não guardo ódio de Patrícia. Compreendo que ela agiu de um lugar de dor profunda. Mas perdão completo? Talvez um dia. Ainda não. Patrícia estava presente no tribunal, vestida com roupas simples, o rosto sem maquiagem, aparentando anos a mais do que realmente tinha. Quando olhou para Helena, havia algo em seus olhos que Helena interpretou como genuíno arrependimento. Mas algumas ações carregam consequências que vão além do arrependimento. O júri deliberou por 6 horas. Quando voltou com o veredicto, a tensão no tribunal era palpável. Patrícia foi considerada culpada de envenenamento doloso. A juíza, ao proferir a sentença, foi clara e contundente. Senhora Patrícia, disse a magistrada, suas ações foram calculadas, cruéis e motivadas por sentimentos mesquinhos. Você envenenou uma pessoa vulnerável da sua própria família, alguém que confiava em você. Tentou destruir o sonho de uma idosa por inveja pura. Este tribunal não pode tolerar tais atos. Condeno-a a 4 anos de reclusão em regime inicial fechado, além de indenização à vítima pelos danos causados. Eduardo, sentado na plateia do tribunal, enterrou o rosto nas mãos. Isabela chorou silenciosamente. Helena permaneceu serena, sabendo que justiça havia sido feita, mesmo que não trouxesse satisfação, apenas encerramento. Patrícia foi levada de volta à prisão. O divórcio de Eduardo foi finalizado semanas depois. Ele assumiu completamente a guarda de Isabela e começou lentamente a reconstruir sua vida. A terapia o ajudava a processar a traição, a entender os sinais que havia ignorado, a perdoar-se por sua cegueira. Isabela floresceu nos meses seguintes. Livre da pressão materna, descobriu novos interesses. Começou a escrever poesia, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Sua primeira coletânea de poemas, escritos sobre resiliência e superação, foi dedicada à avó. Helena continuou suas aulas de piano com Clarice. Participou de mais 2 recitais no ano seguinte, cada vez tocando com mais confiança e profundidade. Mas, além disso, começou um projeto voluntário. Uma vez por semana, ia a um asilo em Belo Horizonte e tocava piano para os idosos residentes ali. Muitos deles, como ela, haviam adiado sonhos pela vida inteira. Helena os inspirava a nunca desistir, a encontrar alegria mesmo em circunstâncias difíceis. Um ano após o recital que mudou sua vida, Helena estava sentada em sua sala, tocando casualmente quando Isabela entrou com uma novidade. Vó, você não vai acreditar. Lembra daquela mulher que te mandou mensagem depois do seu recital? A que começou a tocar violão inspirada por você. Lembro sim, disse Helena parando de tocar. Ela criou um grupo na internet para adultos que estão aprendendo instrumentos tardiamente. O grupo já tem mais de 1000 membros e ela quer convidar você para falar com o grupo, compartilhar sua história. Helena sorriu. Que coisa linda. Claro que eu falo. E assim, sem planejar, Helena tornou-se mentora informal de dezenas de pessoas que buscavam coragem para perseguir sonhos adiados. Suas conversas no grupo online eram sempre cheias de sabedoria prática e empatia genuína. Ela não romantizava a jornada, não fingia que era fácil, mas mostrava que era possível. Eduardo, observando sua mãe de longe, maravilhava-se com sua transformação. Mãe, disse ele em um domingo tranquilo, você sabe que é uma inspiração para muita gente, não sabe? Helena balançou a cabeça modestamente. Eu apenas fiz o que tinha que fazer. Continuei lutando. Não, insistiu Eduardo. Você fez muito mais que isso. Você transformou sua dor em algo que ajuda outras pessoas. Isso é extraordinário. Helena abraçou o filho. Eduardo, eu aprendi que sofrimento pode nos destruir ou nos transformar. Depende das escolhas que fazemos. Eu escolhi me transformar. E você também. Fez isso. Olhe como você cresceu, como está sendo um pai melhor para Isabela, como está se permitindo sentir e curar. Eduardo sorriu. Aprendi com a melhor. 2 anos após os eventos que abalaram a família Silva Costa, Helena dava uma palestra em uma universidade local sobre arte, superação e envelhecimento ativo. A sala estava lotada com pessoas de todas as idades. No final,
uma jovem de 20 e poucos anos levantou a mão. Dona Helena, se a senhora pudesse voltar no tempo, teria começado a tocar piano mais cedo? Helena pensou por um momento. É tentador dizer que sim. Pensar em todos os anos que poderia ter dedicado à música. Mas sabe, eu não mudaria nada. Porque foi justamente a espera, justamente ter vivido uma vida inteira antes de começar, que deu profundidade à minha música. Cada nota que toco agora carrega 72 anos de experiência, de alegria, de dor, de amor. Isso não tem preço. A sala aplaudiu. A jovem sorriu, satisfeita com a resposta. Após a palestra, enquanto voltava para casa, Helena refletiu sobre aquela pergunta. Era verdade. Ela não mudaria nada, nem mesmo o sofrimento causado por Patrícia, porque tudo, absolutamente tudo, havia contribuído para quem ela se tornara, e ela gostava de quem era agora. Patrícia cumpria sua pena na prisão. Isabela a visitava ocasionalmente, mantendo contato limitado. Patrícia estava em tratamento psiquiátrico intensivo na prisão e, segundo os relatórios, fazia progresso real em compreender e trabalhar suas questões. Se haveria reconciliação familiar no futuro, ninguém sabia. Mas a porta não estava completamente fechada. Helena, por sua vez, havia encontrado paz. Não o tipo de paz que vem da ausência de problemas, mas a paz profunda que vem de ter enfrentado o pior e ter sobrevivido, de ter tido seu sonho quase destruído e tê-lo realizado mesmo assim, de ter descoberto força que não sabia possuir. 3 anos após aquele recital memorável, em uma manhã de primavera exatamente como aquela em que tudo começara, Helena acordou e foi até a sala. Sentou-se ao piano e simplesmente olhou para o instrumento por um longo momento. Aquele piano de cauda magnífico que Eduardo lhe dera, que havia sido palco de tanto drama e tanta beleza. Colocou as mãos sobre as teclas, agora completamente curadas, mais fortes e mais habilidosas do que nunca, e começou a tocar. Não Claro de Lua desta vez, mas uma peça nova que Clarice lhe ensinara. As notas encheram a casa, acordando gentilmente Eduardo e Isabela. Do andar de cima, eles ouviram a música e sorriram. Aquele som era a trilha sonora de suas manhãs agora. O som da resiliência, da superação, do amor que persiste apesar de tudo. Isabela desceu e sentou-se no sofá, observando a avó tocar. Vó, perguntou quando Helena terminou a peça, você é feliz? Helena virou-se para a neta, seu rosto iluminado pela luz da manhã que entrava pelas janelas. Sou, querida, genuinamente feliz. Não porque tudo é perfeito, mas porque aprendi que felicidade não vem de circunstâncias perfeitas. Vem de dentro da nossa capacidade de encontrar beleza, mesmo em meio à dificuldade, de continuar sonhando mesmo quando tudo parece perdido. Isabela abraçou a avó. Quando eu crescer, quero ser como você. Helena riu suavemente. Não, minha filha. Você vai ser melhor. Vai ser você mesma, com sua própria história, seus próprios sonhos, sua própria força, e eu estarei aqui para assistir você brilhar. E assim, naquela casa em Belo Horizonte, no bairro de Lourdes, a vida continuou. Marcada por cicatrizes, sim, mas também por cura. Por perdas, mas também por descobertas. Por sofrimento, mas também por alegria profunda. Helena continuou tocando piano, dando palestras, inspirando pessoas. Eduardo reconstruiu sua vida, aprendendo a confiar novamente, a amar de forma mais consciente. Isabela floresceu em sua adolescência e depois na vida adulta, carregando sempre as lições de resiliência que aprendera com a avó. E o piano, aquele instrumento magnífico que foi catalisador de tanta dor e tanta beleza, continuou soando pela casa. Cada nota uma lembrança de que somos capazes de muito mais do que imaginamos. Cada acorde uma celebração da força humana. Cada melodia uma prova de que sonhos, não importa quão tardios, sempre valem a pena ser perseguidos. Porque no final, não somos definidos pelo que nos acontece. Somos definidos por como escolhemos responder. E Helena Silva, aquela idosa de 72 anos que quase teve seu sonho destruído, escolheu responder com música, com coragem, com a recusa absoluta de se deixar quebrar. E essa escolha
fez toda a diferença. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a jornada de superação desta mulher incrível, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Nesta história, todos os dias trazemos narrativas intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram de que somos mais fortes do que imaginamos. Te esperamos no próximo episódio.